As forças russas lançaram 112 drones de ataque contra diferentes áreas da Ucrânia durante a noite passada. Uma informação avançada pela Força Aérea Ucraniana. De acordo com o relatório oficial da Força Aérea da Ucrânia, os drones utilizados eram, na sua maioria, de fabrico iraniano. Ao todo, 75 desses aparelhos foram neutralizados pelos sistemas de defesa ucranianos, que atuaram principalmente nas regiões de Kharkov, Sumi e Donetsk, no leste, além de Poltava e Odessa, no sul do país. As 11 instalações atingidas não foram danificadas, mas a Ucrânia informa que o objetivo principal dos ataques eram alvejar infraestruturas militares e centros logísticos ainda não especificados. Apesar do elevado número de drones lançados, as defesas aéreas conseguiram impedir que a maioria alcançasse seus alvos. Este novo ataque faz parte de uma sequência de hostilidades diárias, tanto Kiev quanto Moscovo têm conduzido operações todas as noites desde o início da guerra. A Ucrânia, por sua vez, mantém o apelo a um cessar-fogo imediato, ao menos de 30 dias, com o objetivo de retomar as negociações de paz. Até agora não houve trégua e o governo russo recusou-se a aceitar suspender ações militares. No âmbito diplomático, realizou-se na segunda-feira, em Istambul, uma breve rodada de negociações mediadas pela Turquia no Palácio de Siragam. Russos e ucranianos concordaram em trocar todos os prisioneiros da guerra com menos de 25 anos ou que estejam gravemente feridos. O encontro teve a duração aproximada de apenas 1 hora, mas serviu para acertar esse mecanismo de troca, ainda assim sem indicação de novos avanços imediatos para um acordo de paz. O exército de Israel divulgou um vídeo que mostra homens armados atirando contra pessoas que buscavam ajuda humanitária na faixa de Gaza. Também em Rafah há registro de mortos e feridos. As imagens feitas com um drone mostram a correria na hora em que os disparos foram realizados, em Khan Yunis, no sul de Gaza. Os tiros contra a multidão vieram de homens armados que vestiam roupas civis. Em Rafah, outra região do território palestino, pelo menos 31 pessoas morreram e 175 ficaram feridas neste domingo, enquanto buscavam alimentos. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o grupo terrorista Hamas tem tentado impedir de forma violenta que pessoas cheguem aos postos de distribuição de ajuda humanitária. E afirmou ainda que os extremistas têm divulgado informações falsas sobre disparos efetuados por soldados israelenses. Os incidentes são investigados. Na semana passada, tiros também foram ouvidos durante uma invasão de civis a um outro ponto de entrega de mantimentos em Gaza. No fim de semana, o Hamas recusou a proposta para um cessar-fogo temporário feita pelos Estados Unidos. Israel já tinha aceitado os termos, mas o grupo terrorista pediu alterações. Agora, o Hamas é pressionado pelos mediadores do Catar e do Egito a desistir de mudar o acordo e aceitar a trégua para a libertação de reféns. Em meio às negociações, Israel reforçou hoje as operações militares por terra contra o terrorismo em Gaza. E o exército do Uganda anunciou que matou 2 terroristas armados após uma explosão perto de uma igreja católica no bairro de Kampala. E o inspetor-geral da polícia confirmou que não houve outras vítimas além dos 2 suspeitos mortos. Segundo um comunicado do porta-voz militar, uma unidade de contra-terrorismo interceptou os suspeitos na manhã desta terça-feira, perto da Basílica, onde se realizava uma celebração do Dia dos Mártires do Uganda. Testemunhas relataram que os 2 se aproximavam numa motocicleta quando foram atingidos pelas forças de segurança. O ataque ocorre numa altura em que as autoridades ugandesas mantêm o país em alerta máximo, temendo ações de forças democráticas aliadas ou de células ligadas ao Estado Islâmico. Nos últimos anos, Kampala já foi palco de atentados suicidas atribuídos às forças democráticas aliadas, incluindo 2 em 2021, que deixaram várias vítimas. O inspetor-geral da polícia confirmou que não houve outras vítimas além dos 2 suspeitos mortos e garantiu que todas as agências de segurança estão no terreno para assegurar que as celebrações
manifestações prossigam sem interrupções. As forças de segurança apelaram à população para manter a calma e reportar qualquer atividade suspeita. Em junho de 2023, um ataque das forças democráticas aliadas numa escola pública em Luberia, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, resultou na morte de mais de 40 alunos, o que reforça a preocupação das autoridades em prevenir novas ações terroristas. E na Tailândia, uma turista britânica de 54 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira. As autoridades suspeitam que o afogamento pode ser a causa da morte. O corpo da mulher foi encontrado por volta das 6h30 em um aldeão da ilha de Koh Phangan, posicionado de bruços na areia. A polícia local não identificou sinais de agressão no cadáver, acrescentando que todos os seus pertences pessoais permaneceram intactos em seu quarto. O tenente local informou que a radiografia mostrou a quantidade significativa de areia e água nos pulmões da vítima, o que indica como provável causa do afogamento. O corpo foi encaminhado para o hospital de Koh Phangan, onde será realizada a autópsia para confirmar oficialmente a causa. Segundo testemunhas, a turista, que estava na ilha há cerca de um mês, havia sido vista na segunda-feira à noite nadando sozinha na praia, e os moradores relataram ainda que ela costumava consumir álcool com frequência e que pouco antes do incidente caiu e bateu a cabeça na porta de uma mercearia. Vizinhos a ajudaram a voltar para o alojamento, mas ela recusou o atendimento médico. O inspetor-geral da polícia de Koh Phangan confirmou que não se contabilizam outras vítimas além dos indícios encontrados no corpo e que não há sinais de violência ou ataque. Ele afirmou ainda que a investigação seguirá aberta até o resultado completo da autópsia e que a Embaixada do Reino Unido será contactada para notificar os familiares. As autoridades tailandesas deixaram um alerta sobre a necessidade de atenção redobrada nas praias da região, onde correntes fortes e a combinação do álcool aumentam o risco de afogamento. Os Estados Unidos ainda aguardam uma contraproposta dos parceiros comerciais que vão pagar tarifas de 50% sobre o aço e alumínio. E o Brasil está entre esses países. O presidente Donald Trump tem anunciado tarifas sobre produtos importados para proteger a indústria americana, mas chegou a reduzir ou até mesmo a suspender as taxas a pedido de parceiros comerciais. De acordo com o governo americano, os países que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos têm até esta quarta-feira para apresentar melhores ofertas. Hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que Trump deve conversar em breve com o presidente chinês Xi Jinping. A China é um dos países mais atingidos pelo tarifaço e, durante os últimos meses, anunciou retaliações a produtos importados dos Estados Unidos. Nesta semana, o Senado analisa um pacote fiscal apresentado pelos republicanos que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes. O texto traz um dispositivo que autoriza o governo de Donald Trump a adotar medidas de retaliação fiscal contra países que impuserem impostos sobre serviços digitais de grandes empresas americanas de tecnologia. Na visão da Casa Branca, os governos que taxam as Big Techs adotariam políticas fiscais discriminatórias contra os Estados Unidos. 17 nações impõem ou já discutiram a possibilidade de cobrar taxas voltadas às grandes plataformas digitais. O Brasil chegou a debater a possibilidade de taxar essas empresas, mas a proposta liderada pelo governo ainda não avançou. 24 horas depois de ter sido indigitado, o primeiro-ministro Luís Montenegro já está a preparar para o elenco executivo. E se alguns ministros devem continuar, a dúvida reside naqueles que estarão de saída. Contados os votos da imigração e ouvidos os 3 partidos com maior representação parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa convidou, como se esperava, o líder do PSD a formar governo. O primeiro-ministro indigitado ainda não fez convites, mas espera começar a fazê-los em breve. Nós vamos formar um governo que será necessariamente novo, porque vai iniciar funções, é uma legislatura nova,
que se vai projetar no seu trabalho para os próximos 4 anos e, portanto, vai com certeza ser constituído por muitos elementos que transitam do governo anterior, mas é um governo com renovada energia. Quanto a manutenções, saídas e entradas, a pasta da Economia e Finanças tem avaliação positiva, reconhecida pelo chefe de governo, o que significa que Joaquim Miranda Sarmento e Pedro Reis poderão ficar. O mesmo se prevê em pastas como a Segurança Social, Infraestruturas, Coesão, Ambiente e Energia e Agricultura, que são tuteladas por Maria do Rosário Palma Ramalho, Miguel Pinteluz, Castro Almeida, Maria da Graça Carvalho e José Manuel Fernandes. A grande questão é saber se os ministros mais contestados do anterior executivo vão continuar ou se estão de saída. É o caso da Administração Interna, com Margarida Blasco, da Saúde, com Ana Paula Martins e da Cultura, com Dalila Rodrigues. Na próxima semana, segundo as previsões do Presidente da República, todas as dúvidas serão esclarecidas. A tomada de posse do novo governo será para a semana, em princípio, a 5 ou a 6 de junho. Confirmado está a primeira sessão plenária da Assembleia da República, que decorre a 3 de junho, data em que também é eleito o próximo Presidente do Parlamento. A Agência Turca de Gestão de Catástrofes informou que um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter teve epicentro no mar Mediterrâneo, na costa sudoeste da Turquia. O tremor feriu dezenas de pessoas e causou a morte de um jovem. Tudo isso para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. Em Marmaris, o ministro do Interior confirmou a morte de uma adolescente de 14 anos que, após ser hospitalizada com sintomas de pânico, não resistiu. Outras 69 pessoas ficaram feridas, em sua maioria com ferimentos leves, causados por queda de objetos. Equipes de resgates foram enviados às áreas mais afetadas, onde os moradores relataram cena de pânico e de pequenas destruições em prédios residenciais e comerciais. Em várias ruas, a energia elétrica foi suspensa temporariamente. Na ilha de Rhodes, situada a aproximadamente 30 km do epicentro, dezenas de pessoas procuraram atendimento médico por dores e crise de ansiedade. As autoridades gregas realizaram vistorias em construções históricas para identificar danos a patrimónios locais. A Turquia está localizada sobre grandes falhas tectónicas e enfrenta tremores com frequência. As autoridades orientam a população para evitar prédios danificados, manter distância das fachadas instáveis e procurar abrigos temporários quando necessário. Um homem de 36 anos morreu esfaqueado perto da estação de comboios de Quimper, na França, na segunda-feira à noite. Segundo fontes policiais citadas pelo jornal Le Parisien, a vítima foi atingida por uma facada nas costas cerca das 20 horas e 30 minutos, horário local. Um dos primeiros agentes a chegar ao local encontrou um homem já sem vida e acionou imediatamente a perícia. A namorada da vítima, de 34 anos, foi detida no local, apresentando sinais claros de embriaguez. A arma do crime, uma faca com lâmina de aproximadamente 15 cm, foi apreendida pelas autoridades e até o momento não há confirmação de que a detida seja a autora do ataque. O Ministério Público francês, através da procuradora Cécile Flamé, afirmou que é completamente prematuro atribuir a autoria do crime à companheira, já que a investigação ainda está na fase inicial. As circunstâncias que levaram à agressão permanecem por esclarecer, incluindo a dinâmica do casal antes do incidente. Na casa onde o casal vivia, agentes da Polícia Judiciária encontraram cerca de 50 gramas de cocaína. Peritos recolheram amostras do DNA, impressões digitais e diligenciaram buscas em computadores e telemóveis à procura de indícios que expliquem o motivo ou possíveis cúmplices. O caso segue sob a alçada da Polícia Judiciária Francesa, com o inquérito a avançar para os interrogatórios, perícia forense completa e exame de vestígios recolhidos na cena do crime.
A Polícia Judiciária está a realizar novas buscas no Algarve no âmbito da investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2007. A operação envolve 30 inspectores e acontece a pedido das autoridades alemãs. A PJ está a investigar um terreno entre a cidade de Lagos e a Praia da Luz, onde o principal suspeito habitava na altura do desaparecimento. A Polícia Judiciária iniciou uma série de buscas que deverão durar até sexta-feira e a operação está a ser coordenada pelo Ministério Público de Faro, a pedido das autoridades alemãs que lideram o processo relativo ao desaparecimento de Madeleine McCann, que ocorreu há 18 anos na Praia da Luz, no Algarve. A Polícia Judiciária está concentrada nas áreas com poços e casas devolutas, na tentativa de recolher elementos que possam ajudar na investigação. O principal suspeito, um cidadão alemão que em 2020 foi apontado pela polícia germânica como o principal responsável pelo desaparecimento da criança. Contudo, até agora nenhuma acusação formal foi feita. Tudo o que for recolhido nas buscas ficará à disposição das autoridades alemãs para análise. O Ministério Público, que lidera o processo, está a conduzir a investigação sobre este caso que marcou Portugal e o mundo inteiro.